Boa tarde, quer dizer, bom dia, pessoal. Todos bem? Minha aguinha. Então, pessoal, como o Zé me apresentou, meu nome é Júlia. Eu sou formada aqui na UDESC em Geografia, tá? Faz bem pouco tempo. Eu sou uma baby geógrafa aqui em meio a tantos profissionais. Não sei se está funcionando isso aqui. Tá. Então, pessoal, eu gostaria primeiro de agradecer e também parabenizar a todos ao pessoal que organizou, né, e também deram apoio para que esse evento se concretize no dia de hoje, né. O GISDay, ele realmente foi um evento bastante presente durante a minha graduação, né. Eu, como bolsista do laboratório do Geolab, eu estive bastante presente, né, nas outras edições dos eventos do GISDay. Eu pude participar na parte da comissão. E hoje, retornando, né, já como formada, como palestrante, então é muito gratificante, estou bem feliz de estar aqui hoje, né? E então hoje eu vou falar um pouco sobre relatar como que se deu esse processo, né, já de uma primeira experiência profissional, né, dentro da empresa da GeoRese, né, que o José, que está aqui hoje, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre como que se deu, né, esse trabalho, né, da organização voltando à temática, né, do banco de dados, né, de ter que foi feita uma pesquisa, né, coleta de dados, para que desse suporte a fazer uma gestão de risco voltado, né, no âmbito municipal. Eu vou falar um pouquinho sobre a GeoRese, né, que é uma empresa de assessoria e consultoria focada na gestão de risco e de gerenciamento de desastres, né. Então, quem quiser saber mais pode consultar o QR Code, né, com as redes sociais e tudo mais a respeito da empresa. E é uma empresa que, né, está focada no desenvolvimento de ações que deem suporte, né, e realmente fortaleçam a prevenção e dê suporte a instituições de gestão, né, como a Defesa Civil, para que, num evento que ocorra um desastre, eles já possam fazer medidas rápidas, né, e eficazes. Então, nesse sentido, né, nesse trabalho, eu trago o contexto, trazendo a referência da Lei número 12.608, que é de Proteção Nacional e de Defesa Civil, que compete aos municípios identificar e mapear as áreas de riscos de desastres. E os objetivos, né, de atender os municípios da Associação de Municípios da Foz do Rio Itajaí, que são esses 12 municípios, né, todos eles compõem o colegiado da Defesa Civil. Cada um deles tem os coordenadores, né, então são as pessoas que a gente teve o contato para fazer esse trabalho. E realmente fazer uma composição de banco de dados, né, da gente ter uma base de dados tratando de dados físicos, né, de ter uma infraestrutura, de conhecer tanto dados físicos, sociais, enfim, que também é um grande desafio, né, como foi falado anteriormente. A gente gostaria de ter um local fixo que a gente possa procurar e ter acesso a essas informações, mas a gente sabe que os dados nem sempre eles estão espalhados, né? A gente tem que realmente procurar e fazer essa base. E com esses dados, então, a gente fez a produção cartográfica, né? Da gente mapear quais são esses setores de risco e também a suscetibilidade de risco. Então, como as etapas de estruturas, né? A primeira delas foi a de pesquisa e coleta de dados, né? Como eu falei, foi consultado várias infraestruturas, né, para a gente poder recolher e ter esses dados. A etapa de mapeamento, né, a gente utilizou o QGIS para fazer esses mapeamentos. E também, como uma infraestrutura mais de visualização, o Google Earth, né? Então, o Google Earth ele foi uma infraestrutura que a gente utilizou de suporte, né, até por ajudar na visualização, mas eu vou tratar mais dele daqui para frente. A etapa de export e armazenamento, né, depois que
foram feitos os mapas, a gente deixa tudo pronto, para daí, então, compartilhar com cada um daqueles coordenadores da Defesa Civil e eles poderem fazer a última etapa, que é a de feedback, né, deles analisar o que foi feito e, eventualmente, sugerir alterações e também sugerir implementações, enfim. Então, falando um pouco mais sobre a primeira etapa, né, da pesquisa e coleta de dados, a principal plataforma que foi consultada e a que mais rica, né, e também se tratando do nosso objetivo, né, que é mapear a questão do risco, é a plataforma do CPRM, né, do CGB, que traz muitos dados, né, referente a dados de geologia, geomorfologia, enfim, mas eles também tratam bastante da questão de proteção, quer dizer, de gestão de risco. Então, dentro do CPRM, ele tem uma visão bastante nacional, né, uma escala nacional, mas a gente consegue fazer uma seleção por estados e também por município, né, a partir das políticas nacionais, né, os planos nacionais de gestão de risco. Foram criadas várias cartas e dados que foram levantados a nível nacional. E, dentro, então, dessa plataforma, a gente consegue acessar dados de litologia, pedologia, relevo, e, dentre eles, né, os de setores de risco e de suscetibilidade. Outras plataformas que foram consultadas, né? O ANA, para a gente ter acesso às infraestruturas de cursos d'água, né? Para a gente reconhecer onde estão os rios, e, enfim. O DENIT, para a gente consultar a infraestrutura rodoviária, né? O SIG-SC, aqui no nosso estado, a gente não tem uma infraestrutura estadual ainda, mas o SIG-SC também ele apresenta, né, essa base, e a gente consultou os modelos digitais de terreno, de elevação, né, para gerar curvas de nível. E a INDE, né, engraçado que foi falado antes, mas a gente também consultou a plataforma da INDE para também ter essas informações a mais. A gente consultou para linhas de transmissão, foi encontrado torres de energia, oleodutos, gasodutos, que também é importante que seja reconhecido nessas infraestruturas. Bom, aí eu trago uma diferença, né, que o CPRM fez entre os setores de risco e de suscetibilidade de risco. Os setores de risco parte de uma identificação, né, para a gente caracterizar uma porção específica do território, né, do município, que estejam sofrendo com perdas ou danos causados por um evento adverso. Então, com o setor de risco, a gente foi possível mapear a inundação, deslizamentos, eventos de enxurrada, queda de bloco, erosão, enfim, a tipologia que a gente pode mapear é bem maior. Os mapas de suscetibilidade, ou a caracterização da suscetibilidade, né, ela permite fazer uma classificação de baixo, médio a alto, né, da possibilidade de uma ocorrência de movimentos gravitacionais que ocasionam deslizamentos e corridas de massa, também processos hidrológicos, né, de inundações e enxurradas, só que dessa vez é para uma extensão, para toda a extensão de um município, né, estando ocupada ou não. Então, no mapa de suscetibilidade, a gente pode gerar o mapa de inundação, de suscetibilidade a movimento de massa, de enxurradas e de corrida de massa. Como finalidade, né, a gente traz que é importante a gente ter esse conhecimento do setor do risco, né, por ele subsidiar a tomada de decisões assertivas, né, voltadas já à política de ordenamento territorial, como também para a prevenção de desastre. O caso das suscetibilidades, né, também para subsidiar planos de contingência de proteção e defesa civil, também para subsidiar planos de implantação de obras e serviços e subsidiar mecanismos de controle e fiscalização de áreas para edificação. Então, para ambos os casos, é importante a gente ter realmente conhecimento do nosso território, né? Então, tendo em conhecimento de tantas dessas áreas, a gente consegue
ter um controle maior e mais eficaz e certo, né, frente ao que a gente quer promover a nosso território, né? Se a gente quer proteger a nossa população, né? Então, a gente precisa ter isso reconhecido no nosso território. Eu trago, então, um exemplo de um mapa que foi feito para os setores de risco. Então, como eu falei, a diferença deles está na escala, né? Uma escala muito maior, né? No município, é um bairro, é uma comunidade que esteja sofrendo com esses eventos, né? E o de suscetibilidade, ele traz essa classificação, né, do alto ao baixo, e realmente é uma escala municipal, né, do município como um todo. Nesse caso, os mapas de suscetibilidade, dependendo da escala do município, né, se o município ele tem uma extensão maior, ele fica um pouco difícil de visualizar os detalhes, né? Então, para isso, a gente fez uma divisão em várias folhas. Então, por exemplo, um mapa de um município, às vezes, pode gerar 5 mapas para a gente poder ampliar e poder visualizar aquelas ocorrências, né? Então, o mesmo modelo para um modelo de deslizamento e para movimento de massa, né? Como eu falei, a gente tem uma localidade, né? um bairro, né? Que foi traçado, isso tudo, como eu falei, previamente pelo CPRM, né? E o de movimento de massa também segue o mesmo padrão do anterior. Então, eu trago uma pequena amostra, né, um exemplo da grande quantidade de mapeamentos que foram feitos. Isso tudo é realmente uma amostra, porque, né, contabilizando que de um mapa pode gerar até 5 a 6 mapas, mais ou menos. Então, no geral, a gente fez em torno de uns 300 mapas, né? Então, realmente é muita coisa. E não só os mapas, né, de suscetibilidade de setores de risco, mas os arquivos Shapefile e também KML, que foram disponibilizados, né? Então, esse material, junto com o arquivo em KMZ, todos foram disponibilizados e arquivados no Google Drive. A gente utiliza essa plataforma, que é de fácil compartilhamento e também armazenamento, né? Então, todos os coordenadores de cada um daqueles municípios tiveram acesso a esse material. Aí eu vou mostrar como que se deu dentro do Google Earth, né? Então, isso é dentro para o município de Itajaí, né? O Google Earth a gente consegue ver essas tradicionalmente, né? Que a gente consegue aproximar, enfim, isso, né, mostrando a temática né, em relação ao relevo e tudo mais. Então, realmente facilita um pouco mais a nossa visualização. O setor de risco também, a gente consegue selecionar o polígono, né, e consegue visualizar uma descrição do que está sendo mostrado. Isso realmente para facilitar, né, para que cada coordenador possa, né, se ele tem acesso ao Google Earth, ele pode visualizar dessa forma um pouco mais ampliada nessa visualização. Bom, e então a etapa final, que é a de feedback, né? Então, cada um dos coordenadores tiveram acesso, como eu falei. E essa etapa, eu diria que é a etapa mais importante e a etapa que a gente se encontra neste momento, né? Que os coordenadores eles podem avaliar esse material e eles podem, né, dar um feedback, podem nos retornar e nos orientar o que pode ser inserido, né, nessa base, porque assim muito do que foi feito, né, do CPRM precisa ser atualizado, né, realmente. Alguns deles datam de 2015, outros foram revistos em 2018. Então, realmente, tendo contato com os coordenadores, a gente pode corrigir, né, e pode alterar e inserir na nossa base muito do que está ocorrendo atualmente, né? Então, é muito importante deixar a nossa base bem atualizada para que, eventualmente, num evento que esteja ocorrendo um desastre, né, ou poderem visualizar onde que ocorre aquele risco, esteja mais fiel e mais correto, né, frente à nossa realidade. E essas alterações estão continuando, né? Como eu falei, é a mais atual. Então, eu acho que era isso. As referências bibliográficas que a gente utilizou são essas, né? E, para mais dúvidas e mais informações, vocês podem nos contactar.
E obrigada, agradeço a todos pela atenção.